Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Matheus e eu tô transicionando. Como eu contei no vídeo da semana passada, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as variações da sigla LGBT. Se você não viu o vídeo da semana passada, dá uma olhadinha aqui no vídeo aqui de cima, que tá aqui no card, para ver a origem da sigla LGBT e aí depois volta para assistir as variações dessa sigla. Você provavelmente já viu LGBT, LGBTQ, LGBTQI, cute bag, é um monte de variações, é uma sopa de letrinhas e eu ouço muita gente dizendo cada vez tem mais letras nessa sigla e cada vez vocês se distinguem mais uns dos outros e eu não sei se é uma questão de se distinguir uns dos outros ou se é uma questão de representatividade. Não sei até que ponto é representatividade e onde começa um grupo querer se separar do outro, entendeu? Então não vou entrar nesse mérito hoje, só vou falar um pouquinho sobre as variações. LGBT, em geral, são letras que aparecem em todas as siglas, mas vamos para algumas variações. Primeiro, a gente precisa falar sobre uma coisa importante. O que é ser binário e o que é ser não binário. Então, o que é a teoria binária? A teoria binária é o universo hétero-cis normativo que a gente vive. Ou seja, ao nascer, o médico olha se tem pepeca ou se tem piu-piu. Se tem pepeca, ele diz que é uma mulher, e essa mulher deve crescer como sendo uma mulher, se desenvolver, se identificar como sendo mulher, cisgênera, então, nesse caso, e ser heterossexual, ou seja, sentir atração por homens. Esse é o nosso universo hétero-cis normativo. As pessoas transgênero, elas já fogem desse padrão porque elas não se identificam com o sexo biológico que elas nasceram. E agora não estou falando nada de orientação sexual, só estou falando de identidade de gênero e sexo biológico. Então essas pessoas elas já fogem da regra hetero-cis normativa. Mas muitas pessoas transgênero se identificam ainda no universo binário, ou seja, elas não se identificam como algo além do homem e mulher. Se identificam simplesmente como um homem trans ou uma mulher trans e dentro do binarismo. O não binarismo, o que é? É a gente acreditar em algo além, ou seja, existe o homem, existe a mulher e existe uma infinidade de possibilidades. Isso é o não binarismo. Nós, como pessoas, somos muito diversas e é praticamente impossível a gente colocar todas as características de uma pessoa, estipular isso só pela orientação sexual dela, ou pela identidade de gênero, ou pelo sexo biológico, ou pelas três coisas juntas. É um pouco complexo. Essa é a primeira distinção, né, entre binarismo e não binarismo. Então agora vamos para as variações da sigla. Quando tem a letra A, normalmente se refere a pessoas que são assexuais ou agênero. São pessoas que simplesmente não têm identidade com gênero nenhum. Essas pessoas elas não pensam e não falam e não se veem como indivíduos sexuados. Basicamente isso. A letra I normalmente se refere a pessoas intersexo, que ao contrário dos assexuados, são pessoas que não se identificam, com os dois gêneros ao mesmo tempo. E intersexo, a pessoa biologicamente intersexo, é a pessoa que antigamente, lá bem erradamente, se falava de hermafrodita. São as pessoas que têm os dois aparelhos genitais, ou ainda pessoas que têm características secundárias dos dois gêneros predominantes, digamos assim, homem e mulher. Então a pessoa tem, por exemplo, barba e mamas desenvolvidas, ou tem piu-piu e pepeca. E aí normalmente o que acontece com essas pessoas no nascimento é que os médicos cortam ou costuram um dos dois, o que está menos desenvolvido, digamos assim. Normalmente os médicos no nascimento eles vão lá, conversam com a família e tal e fazem essa microcirurgia. A letra P normalmente se refere a pessoas pansexuais, que são pessoas que sentem atração por
qualquer gênero, ou seja, homens, mulheres, pessoas trans, pessoas que não se identificam em nenhum dos gêneros predominantes, pessoas como pessoas. Então, normalmente a letra P se refere a pansexuais. TS, ou número 2, que é a designação para dois espíritos, que eram lá nas tribos ameríndias, eram pessoas que exerciam papéis e utilizavam vestimentas dos dois gêneros predominantes, ou seja, de homem e de mulher. Então, eram índios que caçavam e que cuidavam da prole, por exemplo, né? Então, que eram tarefas mais designadas para homens, né? A caça era mais para homens e cuidar da prole era uma tarefa mais para as mulheres em geral. Então eram pessoas que faziam um pouco de tudo assim nas comunidades, né? nas tribos. E foi verificado essas ocorrências de pessoas, dois espíritos, que eram pessoas então que tinham os dois gêneros convivendo dentro do mesmo corpo, em mais de 130 tribos da América do Norte e do Canadá, né, da América do Norte como um todo, né, dos Estados Unidos e do Canadá. Então, ainda hoje se utiliza essa designação para pessoas que se sentem com os dois ao mesmo tempo. Então, é meio que como o intersexo, só que ele não tem os dois aparelhos genitais ou não tem necessariamente características secundárias dos dois gêneros. Mas ele se sente como, ora exercendo o papel de homem, ora exercendo o papel, entre aspas, de mulher. Basicamente isso. E por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, o que? O que está relacionado à teoria queer. O que é a teoria queer? Ela surgiu mais fortemente em 1996, mas ela vem muito embasada nos estudos da Judith Butler, que é uma filósofa americana, que é maravilhosa, é uma filósofa da atualidade, obviamente, e ela fala muito sobre feminismo, sobre identidade de gênero, entre outras coisas. Leiam Judith Butler, ela é incrível. E essa teoria, ela justamente visa quebrar os paradigmas. Então, é uma teoria dita anti-identitária, ou seja, ela vem com a proposta de acabar com a identidade de gênero. Ou seja, ela vem com a proposta de questionar e até mais radicalmente, digamos assim, acabar com a identidade de gênero. Por quê? Porque a gente é extremamente diverso. Então é muito pouco provável que eu tenha duas pessoas exatamente iguais, no sentido de que nasceram com o mesmo sexo biológico, se identificam da mesma forma com o sexo que nasceram e têm atração por pessoas exatamente da mesma forma. É praticamente impossível a gente encontrar isso, né? Seja compatível com o sexo biológico, seja distinto do sexo biológico, existem milhares de variedades, porque a gente é um complexo, a gente não é uma coisa simples, né? Nós, humanos, somos extremamente complexos. E a identidade de gênero, ela está muito relacionada com os padrões sociopolíticos, né? Com a construção da sociedade. Então essa teoria, ela vem justamente para questionar todas essas identidades de gênero e para propor um universo sem gêneros, para propor uma vida sem eu precisar dizer que eu sou isso ou sou aquilo, que ninguém precise se identificar com uma coisa ou com outra. Ontem eu estava vendo um documentário bem interessante na Sport TV sobre atletas trans. E um dos atletas falou a seguinte frase, que é totalmente real, que é: o meu corpo não está errado, a sociedade é que está errada. E à primeira vista isso pode parecer muito estranho, né? Pode parecer tipo, todo mundo está errado, tu que está certo. Mas é exatamente isso, porque quantas pessoas passam por dilemas e por problemas psicológicos, seja ligado à orientação sexual, seja ligado à identidade de gênero, ao peso, seja para mais, seja para menos, ao corpo de forma geral, somente por padrões que a sociedade estipulou, por coisas que a sociedade disse, isso é o certo e você tem que seguir isso. E se você fugir um pouco disso, tu tá errado e tu começa a ficar doente por estar fugindo daqueles padrões.
Então, nesse sentido, né, eu concordo plenamente com o que ele disse. A sociedade, quando estipulou essas regras, obviamente para controle da sociedade, criou uma geração, criou diversas gerações de pessoas doentes e com problemas com relação ao corpo. Muito do que eu falei aqui hoje eu pesquisei na internet, mas também muito eu utilizei o livro da Letícia Lans, que é maravilhoso, super recomendo, Corpo da Roupa. Ela é uma psicóloga transgênero, uma mulher trans, e ela fez a transição aos 50 anos de idade, se eu não me engano. Então, já casada com 3 filhos e continuou casada, e bem interessante a história dela. E eu super recomendo esse livro para quem quer conhecer um pouco mais sobre sobre transgêneros, disforia de gênero e afins. E daí tem eu separei aqui algumas siglas pra gente falar, então. Uma delas é LGBTQIAAP, que seria lésbicas, gays, bis, transexuais, transgêneros, queer, questionadores, intersexos, assexuados, aliados e pansexuais. Cute Bag, que é queer, questionadores, intersexos, lésbicas, trans e 2 espíritos, bissexuais, assexuados e gays. Eu particularmente prefiro a sigla LGBTQ, porque dentro da teoria queer, que é uma teoria que questiona todos os outros, então acho que já abrange todas as possibilidades. Ou ainda LGBTQ+, que aí se refere a lésbicas, gays, bis, trans, queer e qualquer outra pessoa que não se identifique dentro dessas 5 letras iniciais. Então LGBTQ+, eu acho que talvez seja mais representativa de todas. Eu não sei ainda o que a gente vai falar semana que vem, mas o vídeo de hoje era isso. Vamos fazer uma excelente semana e vamos espalhar muito amor e muito respeito por aí, que é disso que o mundo precisa. Beijo, tchau, tchau, até semana que vem.